Leitura do livro de profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhas medo. Verde é o vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos do cego e descerrarão os ouvidos do surdo. O coxo saltará como um cervo e se desatará as línguas dos mudos. Assim como brotarão a água no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transforma em lago e a região sedenta em fonte de água. Palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize a minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor da vida. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer seu caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entre uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção aos que está bem vestido, dizendo: vem, senta-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé.
Ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizesse então discriminação entre vós, e não vos tornaste juízos com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai, não escolhei Deus, os pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males, sua gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfta, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos assentar? Gostaria de acolher a todos, bem-vindos a essa Santa Missa. Hoje, então, segundo domingo de setembro, mês dedicado à palavra. Estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. E queremos agradecer a Deus por tantas coisas boas que Ele realiza em nossas vidas. O final do Evangelho fecha dizendo que Jesus faz bem a todas as pessoas. E de fato é verdade. Veja a nossa vida com Jesus. Veja a nossa família com Jesus. Agora, tentamos refletir a nossa família sem Jesus. Como que nós éramos? As dificuldades que nós tínhamos. Mas Deus é tão bom que talvez essas dificuldades que nós tínhamos não era talvez financeira, mas nós não tínhamos paz. Por isso a presença de Jesus em nossa vida, a presença de Deus no nosso coração e na nossa família veio trazer isso que o Evangelho orienta. Muitas coisas boas. E é por isso que nós estamos aqui agradecendo a Deus nesse domingo.
Talvez para nós, nossos domingos, não tinha esse momento, era só pensar em nós. Que alegria, queridos irmãos, poder levantar domingo de manhã com saúde, com a família, com as pessoas que nós amamos, e vir numa santa missa, poder receber a palavra, poder receber a Eucaristia. Mesmo aqueles que não estão em condições de participar desse sacramento, recebem espiritualmente, porque Deus é bom. Não é só o fato de receber o corpo, que para nós é importantíssimo, nós não conseguimos viver sem ele, ao ponto de alguns domingos atrás nós dizer: Senhor, para onde nós iremos se não for a Ti? Mas também o fato de poder ter uma família abençoada, pelo nosso trabalho, pelas nossas vidas. É isso que Isaías está nos orientando na primeira leitura. Ânimo, alegria no coração. Esse Senhor está sempre do nosso lado. Talvez nós possamos refletir no sentido de que quantas adversidades, quanto sofrimento a gente passa ou já passou. Talvez alguns, nós mesmos pessoalmente, outros mais familiares, mas Deus nos deu ânimo. E mais do que isso, colocou pessoas importantes em nossas vidas, um amigo, uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso, uma família maravilhosa que nos ajudou a nós aproximar o nosso coração perto de Jesus. E Jesus é bom. Por isso, quando ele aproximava perto dos enfermos, eles logo, queridos irmãos, queriam que Jesus tocasse neles. E não foi diferente no Evangelho. Quando Jesus ele recupera a visão, quando Jesus recupera para que eles possam ouvir, vamos pedir também que Jesus recupere para nós o nosso ouvir a palavra. Primeiramente, nós precisamos aprender a ouvir a palavra, ouvir as coisas de Deus. Posteriormente, depois, queridos irmãos, a nossa caminhada. Hoje aqui, graças a Deus, todos nós enxergamos fisicamente, ouvimos, mas nós queremos pedir nessa missa para que nós ouçamos a palavra de Deus, para que ela possa nos conduzir e que a nossa caminhada seja a caminhada para a igreja, para a vida eterna, para junto de Jesus. Que Ele venha nessa Santa Missa, na Tua Palavra, na Santa Eucaristia, conduzir, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos lábios, fazer com que a gente caminhe firme, com esperança no coração, para que esse caminhar seja somente para Ele, queridos irmãos. Por isso esse ânimo de Isaías, eu também quero dizer a todos vocês, que talvez estejam passando por algumas dificuldades, adversidades, sejam pessoais, no trabalho, da saúde, da família, mas se vocês vieram nessa igreja, eu digo: ânimo, coragem, força na caminhada. Não vamos sair daqui entristecidos. Vamos permitir que a palavra de Deus possa nos conduzir com alegria. A Eucaristia nos dá essa alegria. E aí então é para todos, Deus é para todos. Olha São Tiago na segunda leitura. Deus não faz acepção de pessoas. Se entra uma pessoa toda vestida de ouro, e aí entra uma pessoa pobre, a maioria das pessoas vão dar atenção a quem está com ouro, mas Deus não.
porque Ele conhece o coração. Nós não conhecemos, nós não sabemos da sinceridade. Talvez o nosso olhar humano, ele possa muitas vezes se referir a alguém que nos interessa. Alguém, queridos irmãos, com os nossos olhos brilham, porque ele está bem vestido, porque ele fala bem, porque ele, talvez sejam ele ou eram pessoas que têm boas aparências. Deus não. Ele ama todos, Ele conhece o coração de todos. E por essa nossa fragilidade humana, quantas vezes nós batemos nossas cabeças por acolher pessoas que nós achávamos que aparentemente eram boas pessoas. Quantas famílias foram estragadas por pessoas que entrou dentro dela, que foi confiada. Olha, não, esse vai ser um bom namorado para minha filha, pelas palavras, pela aparência, e depois não foi nada daquilo. É porque nós olhamos pela aparência e não damos valor para aqueles que têm menos aparência. Por isso a segunda leitura nos diz, para que nós não façamos acepção de pessoas, não julguemos. São Paulo dizia isso na primeira leitura de sexta-feira. O julgamento não requer a nós. Nós não podemos julgar ninguém, porque nós também somos fracos. E muitas vezes a nossa fragilidade, queridos irmãos, faz com que a nossa consciência não permita. São Paulo dizia, na primeira leitura de sexta-feira, aos Coríntios, na carta aos Coríntios, que a consciência dele não acusava nada. Porém, ele não se considerava um homem justo. A justiça vem de Deus, não vem dos homens. Talvez quando São Paulo ele era fariseu, que colocava confiança nas leis, ele se achava justo. Mas quando ele se tornou cristão, o cristão não vive mais da lei, sim da graça de Deus. Ele percebeu que mesmo a consciência dele não acusando, ele não era justo, porque a justiça vem de Deus, e quem julga é Deus. Por isso eu vos peço, para que nós não julguemos ninguém, porque também nós seremos julgados por Deus, principalmente pelas aparências, como diz a carta de São Tiago, e que nós vivamos bem com todos. É o que eu quero fechar essa reflexão de hoje, porque Jesus fez bem para todos e faz bem para nós. Façamos bem para as pessoas. Se não podemos ajudar, não vamos atrapalhar a vida de ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do que há de vir. Apresentemos as preces ao Senhor Jesus, que aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Roguemos que Ele faça brotar em nossos lábios uma oração sincera e verdadeira. Elevemos nossas preces dizendo: atendei, Senhor, a oração da vossa igreja a todos. Pela Igreja continuadora da obra da redenção, operada por Cristo, para que seja fiel à sua opção pelos pobres, atenta ao modo de ser e de viver de Jesus, oremos. Pelos ministros ordenados, configurados ao Senhor pela graça sacramental, para que, agindo em nome dele, abra os ouvidos e o coração dos fiéis, para que vejam e anunciem a alegria de crer em Jesus Cristo, oremos. Para que a pátria brasileira cresça em paz constante e prosperidade completa, fiel à sua vocação de terra de Santa Cruz, sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, oremos. Para que o Senhor Jesus restaure o ânimo dos cansados, ilumine o caminho dos que erram, abra os ouvidos dos surdos e encha-nos de sua graça, oremos. Para que a nossa Assembleia aqui reunida, participando do banquete da Eucaristia, vínculo de união fraterna, deixe-se tocar verdadeiramente pelo Senhor, oremos. Para que nós permitamos que Jesus faça bem a todos nós, que Ele possa tocar nos nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua palavra, que Ele possa tocar nos nossos lábios, para que a gente possa falar e pronunciar as Tuas palavras, que Ele toque em nossas pernas, na nossa caminhada, para que a nossa caminhada seja sempre com olhar em Cristo, a nós e a nossa família. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, Redentor da humanidade, que como Messias assumis sobre vós as nossas dores, ouvi bondoso a oração da vossa igreja e concedei-lhe aquilo que ela vos suplica com fé. Vós que sois Deus e vivei e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus.